Hoje, em grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo, nós vamos falar sobre Cipriano escreve a unidade da igreja. Esse evento data de 251 DC. Cipriano, nascido Tácio Cecílio Cipriano, em latim Tácius Caecilius Ciprianus, foi uma das grandes figuras do terceiro século. Cipriano era de família rica de Cartago, capital romana no norte da África. Foi considerado padre latino e passou para a história não apenas como santo, mas também como orador de excelência. A principal fonte sobre sua vida é a obra Vida de São Cipriano, escrita pelo seu discípulo Pôncio de Cartago. Cipriano se converteu ao cristianismo quando contava com a idade de 35 anos e no ano 249 foi escolhido para bispo de sua cidade e empenhou-se na organização da igreja na África. Ele contribuiu para a criação do latim cristão e revelou-se extraordinário mestre de moral cristã. Deixou diversos escritos, sobretudo cartas, que constituem preciosa coleção documental sobre fé e culto. Quando ainda era pagão, era ótimo advogado e também mestre de retórica, até que foi provocado pela constância e serenidade dos mártires cristãos e aí se converteu. Pois bem, esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre Cipriano escreve a unidade da igreja. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal. Dê um clique no botãozinho inscrever-se. Também acione o sininho se você não tem costume de ficar acompanhando canais da internet. Se você acionar o sininho, toda vez que eu publicar aqui um artigo, você vai receber um comunicado do YouTube. Deixe um like também para nos ajudar, tá bom? E compartilhe com os seus amigos o nosso canal. Que relação existe entre os membros da igreja e seus líderes? De que maneira a igreja pode disciplinar os membros? Questões como essa foram abordadas na época de Cipriano e por todas as épocas ao longo da existência da igreja até hoje. Essas perguntas também foram proferidas por Cipriano. Ele era uma pessoa interessada nesse assunto e sua maior meta era a unidade da igreja. Ele nasceu pagão e em uma família culta e também rica por volta do ano 200. Quando se tornou cristão, ele renunciou ao seu estilo de vida, doou os seus bens e o seu dinheiro aos pobres e assumiu também o voto de castidade. Com relação à sua conversão, ele escreveu: o meu segundo nascimento fez de mim um novo homem por meio do Espírito soprado do céu. Professor de retórica e orador famoso, o eloquente e devoto Cipriano se destacou entre os membros da igreja da sua época, tornando-se bispo de Cartago por volta do ano 248 dessa nossa era. Embora tivesse conhecimento dos clássicos gregos e romanos, Cipriano não era teólogo. De forma diferente de Tertuliano, a quem ele admirava, Cipriano era um homem prático, que se importava pouco com as disputas teológicas dos seus dias. Ele simplesmente queria a unidade da igreja. E, em uma igreja bem desunida, ele buscou unir os cristãos por meio da autoridade dos bispos. Foi a lógica que ele encontrou para sanar o problema da desunião da igreja da sua época. O imperador romano Décio perseguia os cristãos e alguns negaram a sua fé. Décio era o tipo do imperador que não procurava fazer mártires, porque ele sabia que o martírio simplesmente chamava mais atenção para o cristianismo e, em vez de causar medo, causava mais lucro do que prejuízo para o cristianismo. E em vez de matar os cristãos, ele os torturava na esperança de que eles negassem a Cristo e dissessem que César é o Senhor. Os que se rendiam e proferiam essa declaração, César é Senhor, passavam a ser conhecidos como lapsi,
Essa é uma expressão latim, que significa literalmente afundamento. Lapse é o latim para caídos. Era o nome que os cristãos davam àqueles que, confessando César como Senhor, se apostatavam e renegavam a sua fé durante a perseguição do Império Romano. O termo também englobava os que relaxavam a sua fé e decidiam voltar atrás. Os cristãos que se mantinham firmes eram denominados confessores. Normalmente esses desaprovavam os lapsei, aqueles que tinham confessado César como Senhor e, consequentemente, negado a Cristo. Desse modo, o Concílio de Bispos estabeleceu regras rígidas em relação à readmissão desses crentes proscritos na igreja. E diante dessa disciplina, um sacerdote chamado Novato deu início a uma igreja rival que oferecia admissão fácil aos lapsei, aqueles que confessavam César como Senhor. E foi nessa época dessa cisão de Novato, foi que Cipriano escreveu essa obra que nós estamos destacando aqui no comentário de hoje. Cipriano não sofreu por causa da sua fé, mas tinha uma coisa que o atormentava, era a divisão da igreja na sua época. Ele também acreditava que os cristãos dedicados deveriam passar por uma penitência para provar a sua fé. A penitência era composta de um período de tristeza verdadeira, depois do qual a pessoa poderia participar novamente da ceia do Senhor. E depois de o penitente ter cumprido seu tempo, ele compareceria então diante da congregação, vestido de saco, coberto de cinzas, para que os bispos pronunciassem o seu perdão. Cipriano via isso como um sistema graduado. Quanto mais grave fosse o pecado, mais penitência a pessoa precisava cumprir. Sua ideia tornou-se popular e passou a ser um dos mais poderosos e às vezes mais abusivos métodos de disciplina da igreja da sua época. No ano 251, Cipriano convocou o Concílio de Cartago e leu A Unidade da Fé, seu trabalho principal, que teve profunda influência sobre a história da igreja a partir daí. A igreja, conforme argumentou Cipriano, é uma instituição divina. Ela é a noiva de Cristo e não pode haver duas noivas. Só pode haver uma noiva. E ele também pregava que somente na igreja as pessoas poderiam alcançar a salvação. Fora dela, há somente escuridão e confusão. Fora da igreja, os sacramentos, os pastores e até mesmo a Bíblia não tinham importância. Segundo ele, o indivíduo não poderia viver a vida cristã em contato direto com Deus. O indivíduo precisava da igreja. Uma vez que Cristo estabelecera a igreja sob a autoridade de Pedro, interpretado por Cipriano como a pedra, Cipriano disse que todos os bispos eram, em certo sentido, sucessores de Pedro e, portanto, deveriam ser obedecidos. Embora não declarasse que o bispo de Roma estava acima dos outros, Cipriano via o episcopado como especial, em relação da conexão de Pedro com aquela cidade, com a cidade de Roma. Afirmações de Cipriano como fora da igreja não há salvação e ninguém pode ter Deus como pai se não tiver a igreja como mãe, encorajavam as pessoas a dar aos bispos um lugar de grande importância, às vezes até mais importância do que ao próprio Filho de Deus. O bispo, segundo ele, era capaz de determinar quem podia fazer parte da igreja, o que, com efeito, é o mesmo que ter o poder de dizer você está salvo ou você não está salvo. Essas declarações fortes aí de Cipriano para o povo protestante já soa como heresia, Mas para os católicos está bem confortável esse tipo de afirmação. Com todas essas declarações, em vez de confiar na obra completa do Espírito Santo por meio da igreja como um todo, Cipriano deixou implícito que o Espírito Santo trabalhava por meio dos bispos.
Os bispos, naturalmente, ganharam poder com a disseminação dessas ideias, né? Cipriano também promoveu a ideia de que a missa era o sacrifício do sangue e do corpo de Cristo, e uma vez que os sacerdotes agiam como representantes de Cristo, oferecendo novamente o sacrifício em todos os cultos de adoração, isso serviu para aumentar o poder do clero, o poder dos bispos. Cipriano morreu durante a perseguição do imperador Valeriano, pelo fato de ter se recusado a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. O bispo de Cartago foi decapitado em 258. A igreja da época de Cipriano, caracterizada principalmente pela desunião, se apegou às suas ideias. E ele não poderia ter previsto as consequências dos meios pelos quais procurou manter a igreja unida, né? Que era principalmente dando poder aos bispos como o poder de Deus ou o poder de Cristo. Na Idade Média, alguns homens gananciosos e imorais iam exercer o ofício de bispo usando esse poder do bispado em benefício próprio, em vez de cuidar dos assuntos espirituais. E claro que as ideias de Cipriano iam servir de alicerces para que esses homens usassem sua autoridade em nome de Deus e apoiado por ideias como as dele. A estrutura hierárquica que criou a união também provocou uma enorme divisão entre o clero e os leigos, o que de fato não é bom para a igreja, né? É bom que a igreja esteja unida completamente no seu corpo ministerial e no seu corpo de membros. Esse é o nosso assunto de hoje. Espero que você tenha aprendido, espero que tenha somado para o seu conhecimento. Então é isso. Se você gostou, dê um like aí no nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos. Também não deixe de se inscrever no nosso canal. Fiquem com Deus. Deus abençoe.